um bate-papo de abertura, dia 2 de julho de 2015. Um prazer estar com todos aqui hoje. Nós temos uma bela manhã de quinta-feira aqui em Porto Alegre. Lembrando a todos que o que estaremos conversando aqui faz parte do conteúdo da área de análise da XP, dentro do método Stormer, método Bise e método Leandro, e tem como foco aperfeiçoar as formas e as operações táticas e apresentar modelos que possam ser, do ponto de vista educacional, interessante para vocês. Primeiramente, preciso ver com vocês como está o áudio e o vídeo, para que então nós possamos estar continuando. Já tem um retorno de que a transição está ok. Muito obrigado, trader. Vemos uma importante barra de queda no dólar nos 60 minutos. Essa barra ela acontece exatamente em cima de um topo prévio, como a gente pode observar aqui. Um topo importante para o dólar, portanto, demonstrando que o mercado não conseguiu romper 3,187 e se confirmar acima disto. Tá? O pessoal já dando a confirmação de que está tudo bem na transmissão. Obrigado, Zero Direita. Obrigado, Adila. Obrigado, Cega. Obrigado, Cláudio. Obrigado. O som está um pouquinho baixo. Bom, se eu tentar aumentar aqui vai estourar muito, pessoal. Tenta aumentar na tua caixa aí, Obeon. Mas ao mesmo tempo a gente vê o dólar então se aproximando de uma zona de suporte que está em 3,159 e portanto eu vejo essa venda como uma venda muito ousada, muito perigosa, arriscada e talvez não muito interessante. O ponto ideal de venda era quando nós estávamos próximos do topo anterior com um stop relativamente curto. Agora nós já estamos com o stop muito caro, seria um stop de quase 27 pontos no dólar. E isso, para o dólar, é um stop realmente muito longo. Se nós formos observar aqui cuidadosamente para verificar onde estariam os principais níveis de suporte do dólar, pessoal, nós temos aqui basicamente os principais suportes sendo estabelecidos. Deixa eu só colocar aqui o método Leandro Stormer de ponto de pivô. E eu já vou poder ler para vocês quais seriam os pontos principais de suporte. Então, nós temos aqui, nós estamos exatamente em cima do suporte mencionado pelo ponto de pivô, 359, próxima agora resistência 370, próxima resistência 377, resistência mais importante do dia, lá em cima é 3.209. Tá? Se nós perdermos esse suporte em 359, precisamos estabelecer qual seria o próximo suporte. E para isso, então a gente coloca aqui a expressão de 161, vamos colocar a expressão de 200. A expressão de 200 seria o próximo suporte, estaria estabelecido em 351,95. Então essa é uma barra elefante que, na minha opinião, ela é um tanto quanto ruim de ser operada pelo stop muito longo e a posição gráfica dela não me parece a mais apropriada para o dólar. Já o índice futuro, por sua vez, o índice futuro tem como principais suportes e resistências do dia, deixa eu colocar aqui para vocês, suporte em 52.820, próximo suporte em 53.135, próximo em 53.326, resistência 53.690, 53.880, 54.40, 54.230. Essas são as zonas de suportes e resistências para o índice futuro. Vemos que ele pode estar formando uma cunha descendente, ou se vocês preferirem chamar até mesmo de um duplo fundo, também poderia ser chamado de duplo fundo, tá? Sendo que esse fundo seria considerado no mesmo nível do fundo prévio, ou se nós quisermos ser realmente mais puristas, nós colocaríamos realmente essa situação de fundos caindo aqui e colocaríamos essa situação de topos descendentes aqui, formando uma cunha
descendente. Essa cunha descendente não foi rompida ainda, ela só seria rompida na ultrapassagem desta linha de tendência de baixa que se encontra aqui, acima de 54 mil pontos. Neste caso, estaremos rompendo a cunha descendente para cima e projetando o que seria um alvo. Então, vamos lá para 55,128, que seria, inclusive, o topo lá do canal de lado que o mercado vem trabalhando nos últimos dias. Então, efetivamente falando, a gente tem muitos players entrando na ponta da compra agora, realmente, nesse ponto, já que a gente está próximo da zona de suporte do gráfico diário, e com um alvo lá no topo do retângulo em 55.146 pontos. Então é um alvo de aproximadamente 1.200 pontos, podemos dizer assim. Esse seria o alvo dessa movimentação atual. Isso considerando que o mercado não vai, então, perder o fundo em 53.350 pontos. Okay? Que é o que está demonstrando até o momento atual. Ontem eu estava conversando isso com o Vlad, realmente nessa época do ano é muito frequente que o mercado fique de lado, não se movimente, não faça grandes rupturas, então eu espero realmente que o mercado acabe ficando dentro dessa zona de congestão por mais alguns dias, sem se definir muito, trabalhando aqui nessa região de forma débil e tênue. Nós estamos vendo também um grande estreitamento das bandas de Bollinger. Esse estreitamento acontece com os preços mais próximos da banda inferior da Bollinger. Geralmente, quando isso acontece, pessoal, estreitamentos de banda de Bollinger, com os preços mais encostados na banda inferior, a literatura fala que 75% das vezes a explosão de volatilidade é no sentido contrário à banda que os preços estão mais próximos. Então, no caso, a literatura aqui diria que o movimento mais provável seria uma explosão de volatilidade nesse sentido, uma ruptura para cima. Tá? É isso que a literatura diz, a literatura americana. Eu não tenho bases estatísticas desse padrão para o mercado brasileiro. Olhando especificamente os outros indicadores, como acumulação e distribuição, não parece que seja o movimento esperado. Se a gente utilizar o OBV, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado mais até do que a acumulação e distribuição recentemente, o OBV está muito ruim, tá? Ele está péssimo, na verdade. Então, assim, a expectativa seria observar para que lado o mercado vai conseguir romper. Eu não acredito que vá conseguir romper isso ainda no mês de julho. Eu acho que julho vai ser mais um mês, literalmente, sem grandes movimentos. Maxi histograma acima da linha do zero, ele é positivo, ele aumenta a chance de movimento altista, ele mostra que quem está dominando essa região são os compradores. Muito bem. Vamos olhar aqui, então já falamos de índice futuro, já falamos de dólar, já falamos de... Agora vamos falar de milho. O CC 1015, milho, opera numa zona de resistência, com dificuldade de romper essa região atual, tá? E com dificuldades até mesmo de estabelecer uma movimentação mais altista. Tá? Então, realmente, nós vemos o milho aqui trabalhando numa zona forte de resistência, tá? Na minha opinião, afastado da média móvel de 20, afastado das zonas de suporte mais importantes. Ele é um papel direcional, sim, um papel direcional. Nos 60 minutos, o milho está formando um padrão de topo duplo que será confirmado na perda de 27,88. Quando isso acontecer, então, efetivamente, o milho deve programar algum tipo de correção mais intensa. No momento atual, ele está formando um pequeno Dunningham de baixa, um Dunningham de baixa contra a tendência do gráfico 60 minutos, mas a favor da resistência observada no gráfico diário. Então esse é um Dunningham de baixa que eventualmente até poderia ser operado por um trader mais ousado, um trader mais agressivo. Tá? Muito bem. Vamos olhar aqui, basicamente, o boi gordo, BGV15. BGV15 no gráfico diário. Deixa eu botar aqui no diário. Fez um padrão
de reversão no dia de ontem. Um martelo, podemos dizer assim. Extremamente afastado da média móvel de 20. Operação contra a tendência aqui é agressiva. Tá? Não estaria de todo errado. Tá? Alguns traders devem ter feito, inclusive, na ruptura dessa máxima. O seu stop, obviamente, deve ficar então abaixo da mínima do martelo. É uma operação ousada. Tá? Algumas coisas favoráveis para a operação é que o preço não encostou na T3 Tilson. Isso é muito raro dentro do boi. Quando acontece essa situação em que o preço não se encosta na T3, usualmente o movimento é de um retorno à média. Tá? Usualmente falando. A gente viu isso algumas vezes aqui. A gente viu aqui. A gente viu aqui. A gente viu aqui. Então é um padrão que demonstra um estado sobrevendido agudo. Tá? Então existe uma possibilidade de nós termos esse tipo de movimentação. É lógico que é ousado e agressivo. Nos 60 minutos, a gente entra nos 60 minutos e a gente vê uma barra elefante se formando, um movimento de recuo. Isso poderia ser inclusive um Mark Crisp, e essa ruptura poderia gerar a movimentação principal. Bastante Paulo comentando: Vlad, índice e dólar já fizeram o primeiro movimento, obrigado. O Vlad vai postar isso aí para vocês agora sobre o primeiro movimento. Tá? Muito bem. Então a gente já viu dólar, a gente já viu índice futuro, a gente já viu boi e a gente já viu milho, as principais commodities do mercado brasileiro. E agora, então, nós vamos observar como está sendo a abertura dos principais papéis, certo? Se tem algum papel que esteja formando um gap de alta, se tem algum papel que esteja formando um gap de baixa. Como nós estamos com um viés mais altista para o dia de hoje, depois da abertura do futuro, nós, então, vamos estar primeiro procurando os papéis que estão mais fortes. Na ponta de papéis mais fortes, nós observamos a SLED, que é um papel com baixa liquidez, formando uma movimentação importante. Mas esse é um papel, como mencionado, baixa liquidez e, portanto, de difícil sistema operacional. Veja que o gráfico diário dela veio com a média subindo. O papel fez um gap de alta, fez um recuo, entrou compradores. Aqui a gente tem uma zona de compradores aparecendo, com sombras inferiores surgindo. E a gente, então, está rompendo a máxima desse dia de ontem. Certo? Então, traders mais agressivos poderiam realmente estar assumindo posições entradas dentro da SLED nesse momento atual, só que o stop é muito longo, o stop tem que ficar abaixo de 4,80 para a SLED. Certo? Outro papel que está abrindo forte no momento, o CAS3, UCAS. Né? Esse é um papel baixíssima liquidez também. HBOR abrindo forte, mas está numa tendência de baixa, nada a ser feito. STC3 abrindo com 1,93, ela está em cima de uma zona de compradores, dentro de um gráfico diário, operando dentro de um retângulo, com suportes em 17,20 e resistências em 20,84. Então, no momento atual, ela está mais próxima da zona de suporte do que da zona de resistência, o que tem justificado a entrada de certos compradores no ativo, colocando, logicamente, o seu stop, então, abaixo de 16,95. Ainda na ponta dos papéis mais potentes do dia, vemos aqui TL3, depois de ter rompido o topo histórico ontem, prosseguindo a sua movimentação de alta. Esse papel está muito forte realmente. Agora já fica difícil de fazer alguma entrada, já fugiu um pouquinho do ponto ideal de entrada. Tá? Então realmente não estou pensando em posicionar nesse papel no momento. Vamos olhar os principais papéis do setor de lojas, pergunta do participante de trader, tá? Especialmente Multitrade, GTA3 e BRML3. A gente está entrando no segundo semestre. O segundo semestre geralmente é favorável ao setor de lojas. A gente observa a BRML3 dentro de um enorme retângulo. Esse retângulo tem uma zona de compra em 14,25 e tem uma zona de venda em 18,25. Então são praticamente R$4 de amplitude aí para esse cenário. Nessa situação de retângulos, o melhor indicador para ser utilizado dentro de um retângulo, dentro de um cenário lateral, são os osciladores. Então nós podemos estar pensando em utilizar aqui algum oscilador tipo um IFR, algum oscilador tipo estocástico, alguma ferramenta nesse parâmetro. Se nós pensarmos aqui no IFR, nós já estamos vendo aqui um Advanced Break Up dentro do
e FR14, em que a gente consegue cortar nossa linha de tendência de baixa, enquanto que o preço ainda não conseguiu cortar a sua linha de tendência de baixa. Isso significa um Advanced Break Up. Ok? Então a gente vê esse rompimento já acontecendo, e isso efetivamente poderia ser então uma sinalização de tomada de posição agressiva, com o stop ficando imediatamente abaixo de 14,20 e o alvo sendo 18,25, 18,30. Essa região aqui, o alvo do retângulo, não seria um swing trade, daí seria provavelmente um trade position já, um trade mais longo, que duraria de 20 a 30 dias. Ok? Vamos olhar aqui. Outro papel perguntado, IGTA3. IGTA3 é um papel que vem operando dentro de um canal de alta mais longo, então ele está mais forte que a BRML3. Ele atingiu a zona de suporte do canal. IFR cortou a sua linha de tendência de baixa, também produzindo um Advanced Break Up. Ok? O movimento ideal aqui seria esperar 1 ou 2 dias de recuo para que o FR batesse na LTB rompida e virasse para cima, e desse seria o ponto perfeito de entrada. Tá? A gente já teve aqui, nessa situação, um Dunning de alta, depois nós tivemos um fechamento acima da média. Tá? Isso em si pode estar possibilitando realmente uma virada de tendência de curtíssimo prazo da IGTA3. Então esse é um trade que me chama a atenção. Tá? Poderia operar aqui pela média móvel de 20 modificada, sistema de média móvel de 20 modificada. E o outro papel solicitado dentro do setor de lojas, Multi3, que também apresentou uma importante movimentação no dia de ontem, também cortando uma LTB, também estando dentro de uma zona de retângulo. Parece que o segundo semestre para o setor de lojas está desenhando-se como mais altista. Então a gente tem resistências na 57,98, suporte de 46,25. Essa região aqui. Formando um Mark Crisp. Esse sinal já foi acionado agora, tendo o rompimento acontecido. O alvo do Mark Crisp 52,39 e o stop desse Mark Crisp abaixo de 46,75, certo? Então aqui temos um Mark Crisp produzido na Multi3. Pergunta da participante Odilo, história, bom dia. Onde você colocou o stop da sua trava de baixa em Petro que você fez ontem? Beleza, ótima pergunta. Na verdade, o meu stop foi mal. A minha operação foi errada. Tá? E eu preciso corrigi-la. Mas o stop agora está colocado acima da máxima de ontem. Deixa eu colocar aqui para vocês. Petro. Olha ali. Então a operação está feita, foi uma trava de baixa, fiz uma trava de baixa fora do dinheiro. Tá? Então a operação não é uma operação que tem objetivo muito direcional. Na verdade, o que eu quero basicamente é que o tempo passe e o papel não fique acima de R$13. Se isso acontecer nos próximos dias, essa trava de baixa vai me dar um pouquinho de dinheiro a cada dia e eu vou estar então ganhando dinheiro com isso. Tá? Por isso que eu gosto muito de travas, especialmente travas de baixa. Tá? Elas são absurdamente fantásticas e, na minha opinião, são uma das melhores ferramentas para se ganhar dinheiro dentro do mercado. A trava de baixa, o tempo vai indo a teu favor, desde que tu jogue ela fora, tu tem que jogá-la fora do preço. Tu não pode querer jogá-la no dinheiro. Eu sempre jogo fora do dinheiro. Tá? É claro que quando tu joga uma trava de baixa fora do dinheiro, tu ganha menos dinheiro, mas tu aumenta a chance de que esse ganho aconteça. Né? Então, por exemplo, a operação que eu fiz ontem, em cima da Petro, foi que tipo de trava? A gente fez uma trava vendendo a G42 e comprando a G13. Bom, essa operação ela tem uma péssima relação risco-benefício. Eu vou estar ganhando em torno de uns R$650 para estar me arriscando perder 1.800. Só que
o que acaba acontecendo é que quando eu faço uma operação nesse nível, o meu nível de acerto sobe para 90% dos trades. Então, com isso, apesar de eu ter uma relação risco-benefício que é ruim, porque eu tenho 95% de acerto na possibilidade do trade terminar no lucro, acaba compensando a operação. Tá? Então, eu costumo sempre fazer minhas travas de baixa fora do dinheiro. Tá? E eu recomendo aos amigos que também façam dessa maneira. Então, se eu estou vendido na G42, tá? O papel tem que ir acima de 13,60 para que eu comece a ficar no prejuízo. Tá? Não, perdão, 12,60 para que eu comece a ficar no prejuízo. Tá? E eu tenho uma compra na G12. Tá? G12? Deixa eu ver. Não, G13. Tá? Então eu vendi essas duas aqui. Ó. Acima de 13,16 eu estou com prejuízo. Abaixo disso eu estou bem na foto, como se diz. Então o meu stop aqui, basicamente, eu digo, ela está acima de R$13. Tá? Geralmente travas de baixa eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Eu coloco o valor na trava, o valor exato que eu aceito perder todo. Então se eu aceito perder R$2.000 num trade, eu boto R$2.000 de trava. E assim por diante. Ok? Pergunta do participante Moraes. Vale 5, é operável esse gap? Vamos ver aqui, Moraes. Vale 5, então, opera num gap de baixa. Sim, ele é operável. Operar contra esse gap. Tá? Operar contra esse gap, operar contra esse gap, operar contra esse gap. Eu vou dizer por que operar contra esse gap. A Vale 5 fez um padrão que é relativamente raro. Ela vem a 5 aberturas consecutivas mais baixas e fechou abaixo da banda inferior da Bollinger no dia de ontem. Tá? Se a gente colocar aqui banda de Bollinger, nós vamos ver isso acontecendo. Muito bem. Isso é um padrão extremamente raro dentro da Vale do Rio Doce. Se a gente coloca um sistema de teste aqui e verifica quantas vezes isso aconteceu nos últimos 5 anos, ou seja, a abertura cair 5 vezes consecutivas e o preço fechar abaixo da banda inferior da Bollinger, ok? Se nós fizermos a compra naquele fechamento com a venda na máxima dos últimos 5 dias, quantas vezes isso teria acontecido nos últimos 5 anos na Vale do Rio Doce? A gente coloca aqui o padrão, a gente observa que isso aconteceu 7 vezes, 100% de acerto. Nas 7 vezes que isso aconteceu, nas únicas 7 vezes que isso aconteceu nos últimos 5 anos, a Vale bateu na máxima dos últimos 5 dias em uma média de 6,43 dias para cima, com um ganho médio de 4,05%. Então o que isso demonstra para nós? Que existe uma grande probabilidade nos próximos 6 dias a Vale do Rio Doce subir até a máxima dos últimos 5 dias. Que encontra-se aonde? Vamos colocar aqui. Máxima dos últimos 5 dias encontra-se no momento. Claro que essa máxima ela vai mudando à medida que os dias vão passando. Né? A gente tem que estar sempre reconfigurando o nosso alvo quando a gente usa esse tipo de estratégia. Mas no momento atual, o alvo estaria em 17,08. E como o papel se encontra em cima de uma zona de suporte, observado pelo fundo prévio aqui embaixo, afastado, muito afastado da média móvel de 20, um trade contra a tendência que começa a me chamar a atenção. Ponto nova linha. Problema número 1, as bandas estão se abrindo, o que poderia ser um tobogã, um padrão de tobogã. Ponto número 2, isso aqui pode ser um massa e bandeira. E se for um massa e bandeira, nós ainda teríamos algum espaço para um recuo maior. Tá? Então esses são os pontos negativos. Ainda teríamos espaço para continuar caindo um pouco mais. Então qual que seria uma conduta mais prudente aqui? Monta uma trava dentro do dinheiro, que é o que eu estou pensando em fazer, eu vou montar uma trava mais dentro do dinheiro, ou compro uma opção dentro do dinheiro, a seco, um capital mínimo, que tu aceita perder. E se o papel realmente for para o teu alvo, tu teve um bom lucro. Se não, o prejuízo foi contido pelo manejo de risco. Outra estratégia possível, marca aqui os 15 minutos, na ruptura da máxima dos 15 minutos, nós tomamos a posição, ruptura de 15 com 30, o stop ficando abaixo da mínima do dia de hoje, e aí levaria a operação para tentar fechar o gap. Essa seria uma outra forma de operar especificamente a Vale. Eu fechei minha trava de baixa, Paulo, tá? Eu fechei minha trava de baixa com lucro,
Tá? Foi um lucro bom, tá? Lucro dentro do esperado. E agora eu estou revertendo. Agora estou revertendo para uma trava de alta. Né? Uma trava de alta dentro do dinheiro. Tá? Então eu vou jogar aqui com uma trava de alta dentro do dinheiro. Tá? Basicamente aqui a minha ideia é provavelmente comprar uma G15, tá? E vender. Vamos botar aqui qual seria a operação nesse cenário. Operação agressiva. Tá? Porque o ideal seria esperar romper a máxima, né, dos 15 minutos. Mas aqui seria a seguinte estratégia. Então eu fechei minha trava de baixa com lucro. E agora eu vou abrir uma trava de alta. Tá? Essa trava de alta aqui, eu quero jogar dentro do dinheiro. Por que eu quero jogar dentro do dinheiro? Para aumentar a minha chance de ter lucro. Para diminuir minha possibilidade de que o trade termine no prejuízo. Tá? Se eu faço isso, muitas vezes, eu consigo aumentar minha chance de que o trade dê certo e trazer para chances perto de 80% a 90% dos trades. Muito bem. Se eu fizer isso com 1.000 agora, comprando 1.000 G15 e vendendo 1.000 G16, minha chance de lucro é 440 contra 560. Mas olha só, o legal é o seguinte nessa situação, eu só não terei prejuízo se o papel estiver abaixo de 15,28 daqui a 16 dias, se não tiver nenhuma alta. Se tiver qualquer alta acima disso, eu vou estar no lucro, eu vou estar no ganho. Se eu fizer isso com 5.000, por exemplo, ó, Vale está rompendo agora. Vale está rompendo agora. Se eu fizer com 5.000, eu tenho a possibilidade de ganhar 2.000 para perder 3.000. Ah, mas eu vou perder mais que ganho. Sim, mas você vai ter uma maior chance de que dê certo o trade. Por quê, basicamente? Porque o strike da opção comprada está bem abaixo do preço atual. Tá? Pergunta do parceiro de Neto. Tempo para avaliar Cial3 configurou o rompimento? Cial3. Opa, deu uma travada aqui no meu prof. Só um minuto. Vamos lá, olhar aqui Cial3, pessoal. Cial3 é um dos papéis mais fortes do mercado, muito, muito forte. Pessoal, na boa, eu estou realmente bem agressivo na Vale. Está sendo muito bom de ganhar dinheiro nos últimos dias. Deu para ganhar muito dinheiro com milho, deu para ganhar muito dinheiro com vários papéis bons aqui, TL3, a própria Petro, essas travas de baixa na Petro, a trava de baixa na Vale. Está muito bom de operar o mercado, pessoal. Muito, muito bom. Está tesudo, muito, muito bom. Dá para ganhar muito dinheiro. Então, assim, a gente está com o rompimento acontecendo, Neto, só que já passou do ponto, né? Não dá mais. Não dá mais para a gente poder trabalhar agora. Eu vou esperar que tenha um recuo. Recuando perto de 43,25, pá! Aí eu estou comprando. Mas tem que recuar um pouco. Não pode ser agora. Então eu vou aguardar 1 ou 2 dias, vou deixar que o papel faça o movimento de pullback. Quando ele fizer um pullback e se aproximar aqui de 43,30, eu vou esperar um candle de reversão. Aí eu vou marcar a massa de candle de reversão e quando ela romper eu compro, assumo a posição, ganho dinheiro em cima. Tá? Não vou comprar agora, porque agora estou longe do suporte. Se eu comprasse agora, cara, onde é que eu botar meu stop? Botar meu stop aqui, nós estamos praticamente 8%, 6,8% de distância. Não dá, muito difícil. MRV3 fazendo alguma coisa, acabou de acionar um alarme aqui meu. Vamos ver o que ela está fazendo. Nada demais. E o milho acionou meu alarme também. Olha ali, a venda do milho. Tá? Venda do milho. Através do Dunning de baixa. Teria sido acionado já. A melhor venda mesmo é na baixa 27,88, que aí vai estar configurando um topo duplo. Ó. Topo, bateu, topo não conseguiu romper, entra a venda e perde. Mas no momento isso não aconteceu ainda. Se nós observarmos especificamente aqui o padrão do FR14, nós veremos que aqui nós temos uma divergência baixista acontecendo. Topos mais altos no preço do que esse topo, topo mais baixo no preço do que esse topo. Então a gente tem divergências baixistas acontecendo dentro do milho, em cima de uma zona de resistência do gráfico diário. O milho já perdeu a sua linha de tendência de alta do FR14, dentro de um Advanced Breakup. Tá? Esse Advanced Breakup já aconteceu. E a gente está agora virando e dando o sinal de venda pelo Advanced Breakup da Constance Brown, acontecendo nesse exato momento.
Tá? Então, de fato, o milho está produzindo um movimento de possível correção para os próximos dias. Ok. Pergunta da participante Carolina. Foi para o Vlad, mas eu respondo. Vlad, o que é um dia de Search and Destroy? Obrigada. Carolina, o Search and Destroy Day é um dos dias mais difíceis de ser operado no mercado. Sabe aquele dia em que o que tu faz não dá certo, e aí tu toma toco, e toma toco, e toma toco, e toma toco, e tu passa o dia inteiro tomando toco? Isso é um Search and Destroy Day. Tá? Geralmente por quê? Porque é um dia não direcional em que o mercado faz esse movimento aqui. Ó. Ele rompe a máxima da primeira hora, aí tu entra comprando. Pá! Aí depois que tu comprou, tu bota o stop na mínima. E aí o papel vem e perde a mínima da primeira hora, e aí tu entra vendendo. Tu zera a posição comprada e entra vendendo na venda. E aí quando tu vê, o papel volta a subir e tu leva mais um toco. Então isso é um Search and Destroy Day. É o dia em que o mercado rompe a máxima, te dá um sinal de compra, tu faz a compra. Aí ele perde a mínima, tu faz a venda, fecha a posição comprada, entra vendido e ele volta a subir e termina o dia praticamente no empate. Se a gente fosse traduzir o Search and Destroy Day, nós teríamos o Search and Destroy Day como uma estrela ou como um doji, em que a abertura está perto do fechamento, com longas sombras superiores e inferiores, e o cara passou o dia inteiro tomando olé do mercado. Isso é um Search and Destroy Day. Certo? Muito bem. Eu acho que eu tenho tempo para responder ainda só mais algum papel. Vamos olhar se a gente consegue falar de algum ativo. Vamos ver o dólar. WDO15. Também tem sido bom de operar o dólar. Muito bom de operar o dólar. Olha ali, o WDO15, depois de ter feito aquela barra elefante de baixa, basicamente se aproximou da zona de suporte, não conseguiu romper. Quando a gente entra no 15 minutos, a gente vê o papel formando alguns candlezinhos, ó, tímidos e de indecisão. Tá? O que eu estou esperando aqui agora? Alguém acompanhou a minha apresentação no Show Me the Money lá na Infomoney? Na terça-feira? Alguém acompanhou? O Bill está dizendo que o minério de ferro veio com menos 6%. Bom, se alguém tiver acompanhado aquela minha apresentação, né, no Show Me the Money, que foi na terça-feira, eu apresentei um dos melhores sistemas operacionais que eu observo para se trabalhar dólar, para se trabalhar índice futuro, para se trabalhar isso de uma maneira geral, que é o seguinte. A gente espera o papel cortar a média violentamente para baixo, que nem ele fez aqui. Uá! Dá uma cacetada para baixo. E daí a gente espera dar uma subidinha. Essa subidinha aqui é mais ou menos que nem o cara tá apanhando do Mike Tyson. O Mike Tyson está lá, socando o cara para valer, dando uma surra no cara, e ele pega o sujeito, enfia o sujeito na cara da lama, assim. Então tá afogando o cara na lama. Muito, muito afogado na lama. Bom, exatamente isso que ele faz. Então aqui ele está afogando a cara do sujeito na lama. Morre, desgraçado! Só que no meio desse afogar, ele vai levantar um pouco a cabeça do sujeito para ele deixar dar uma respirada. Essa respirada que vocês estão vendo aqui, esse é a preparação para enfiar de novo a cara do sujeito na lama. Então o que eu estou esperando aqui basicamente? Que tenha mais um candlezinho de preferência de alta, sendo essa respiradinha. E daí o que eu vou estar fazendo é esperar um candle que faça um Dunning de baixa. Porque eu estou reiniciando a enfiar a cara do sujeito na lama. E daí a perda dessa mínima vai ser minha venda, com o stop ficando imediatamente acima dessa máxima, e com o alvo sendo basicamente pegar toda essa amplitude aqui, ó, para baixo projetado. O alvo vai ficar lá em 3,137. E aí vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Tá? Então esse é um trade que eu estou esperando para fazer aqui dentro do dólar. Ver se eu vou conseguir fazer isso ainda hoje ao longo do dia. O mesmo está acontecendo no índice futuro? Oh yes! O mesmo acontece no índice futuro. Né? A gente vê que o mercado rompe, fez o recuo, e agora o que eu preciso basicamente é que tenha um upside bar, Dunning de alta, para poder tomar a posição. Tá, mas no 15 não configurou legal. E no 10? Olha como o 10 está mais bonito. Rompeu, fez o recuo, fez o upper, já rompeu e acionou o upper, inclusive. O upper está acionado.
Essa longa sombra inferior mostra compradores comprando agressivamente o mercado. Isso é favorável. No 30. No 30 a gente tem o rompimento, mas ainda não configurou um rompimento mais intenso. Ok? Então, esse é um modelo que acaba sendo interessante de ser operado em qualquer prazo operacional. 5 minutos. Pá, pá, pá. Então, qualquer time frame. Olha o movimento aqui. Uá! Aí dá aquela... Olha. E aí tu inicia a queda forçando a venda. Aqui foi lindo o movimento. Tá? E é possivelmente isso que a gente esteja vendo agora dentro do índice futuro, nesse atual cenário. Ok? Muito bem. Nós vamos então finalizando nosso bate-papo de abertura, se não tiver mais nenhuma dúvida, que vocês queiram estar me perguntando agora. Pergunta para a gente, Neto. Rapid 4 está em cima de um suporte importante? Neto, sim. Rapid 4 está em cima de um suporte importante. Uou, ele fez um movimento forte, pelo que eu estou vendo. Olha só. Bonito. Bonito. Randon segurou no suporte. Achei que ela não ia segurar. Ela começou a cair no precipício e se segurou pela última unha do quinto dedo e estava lá se segurando. Mas ela conseguiu. Surpreendentemente, ela conseguiu se segurar. E agora está querendo cortar uma LTB. Ótimo. Isso pode ser um fundo duplo. Esse fundo duplo, basicamente, se ele estiver configurado, ele tende a levar a Randon de volta aqui para 4,21. Bem interessante. O stop, obviamente, tem que ficar abaixo de 3,17, 3,16. Tá? Se a gente conseguir puxar aqui para 4,21, fantástico. Vamos estar consolidando um retângulo em fundo dentro da Randon. Muito bem observado pelo Neto. Ok? Forte abraço a todos. Até mais. Tudo de bom. Espero que tenham um excelente dia de trade e uma ótima quinta-feira. Tudo de bom. Até mais.